Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, mais um momento que o Senhor da vida nos concedeu. E exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a este Pai infinitamente bondoso, misericordioso e justo por nos conceder mais uma oportunidade, matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Apesar das dificuldades pelas quais já passamos, dificuldades que porventura estejamos passando, dificuldades que ainda iremos passar, enfrentar ao longo da nossa trajetória, mesmo assim é preciso que agradeçamos a Deus, porque tudo isto são oportunidades, ou foram oportunidades, ou serão oportunidades para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria. E por vezes, conforme nós sabemos, a dor bate à nossa porta devido às nossas escolhas equivocadas, devido à nossa teimosia, à nossa rebeldia contra a lei natural, a nossa ignorância. E aqui nos encontramos mais uma vez realizando esta busca, conforme nos esclarece Jesus, acerca desta necessidade do conhecimento da verdade para nos libertarmos, para nos tornarmos verdadeiramente criaturas livres. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra e nos deixou como presente, como legado maior, este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele, gratidão aos seus mensageiros de luz, que constantemente, sob o seu comando, estão nos auxiliando para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. Estes abnegados mensageiros do Cristo, que caminham conosco ao longo da nossa trajetória. Gratidão a eles. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca de emancipação da alma, mais especificamente acerca da mediunidade sonambúlica ou sonambulismo. Capítulo 8º, conforme havíamos dito, livro 2º. E neste capítulo 8º, este assunto, sonambulismo, estamos prestes a encerrá-lo, porque ele irá até a questão de número 438, e hoje refletiremos com base na questão 435. E a questão 435 foi elaborada por Kardec da seguinte maneira: o sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Ou seja, aquela criatura que de uma certa forma se encontra com a sua visão espiritual dilatada, ampliada, a sua mediunidade sendo exercitada, ele se encontra como, por assim dizer, em desdobramento, já que o sonambulismo é um estágio ainda mais profundo do sono e os sonhos. Então é por isso que Kardec aqui questionou que se o sonâmbulo, ou seja, aquela criatura que se encontra em estado sonambúlico,
se ela pode ver os espíritos desencarnados e até mesmo os encarnados, que, conforme já estudamos, podem acontecer encontros entre espíritos encarnados, seja em estado sonambúlico, seja em sono ou sonho. E aí os espíritos superiores a este questionamento de Kardec, se o sonâmbulo pode ver os outros espíritos, eles responderam da seguinte maneira, que a maioria os vê muito bem. Então a maioria os vê como nós aqui encarnados nos vemos claramente. Às vezes, para ver claramente, nós precisamos usar algum equipamento devido a algum problema de visão, assim como acontece com este que vos fala, que precisa usar óculos. Então, assim, o sonâmbulo, conforme esclarecem os espíritos superiores, a maioria vê os espíritos desencarnados ou encarnados, ou seja, vê os outros espíritos muito bem. Isso depende, mais uma vez, isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Ou seja, qual é o grau e a natureza da sua lucidez, da sua evolução, do seu esclarecimento? Porque muitos espíritos em estado sonambúlico, espíritos encarnados, em um estado sonambúlico, ele nem, digamos assim, ele nem se lembra e o que aconteceu, não vê quase que ninguém, nem sabe por vezes o que está acontecendo. E aí eles acrescentam com Kardec: todavia, já que eles disseram que a maioria vê os outros espíritos claramente, mas isso depende do grau e da natureza de sua lucidez, todavia, algumas vezes não percebem tudo de início. Não percebem tudo de início. Ficam ali assim meio com a visão turva, embaralhada, não sabendo exatamente onde estão e o que está acontecendo. Não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Então, por vezes, devido ao pouco esclarecimento, o seu grau e natureza de lucidez, ele vê, mas não sabe distinguir se são espíritos encarnados ou desencarnados. E por vezes imagina que são seres corpóreos, ou seja, espíritos encarnados, que ele não está em estado sonambúlico, mas que está aqui na Terra mesmo, caminhando normalmente, enxergando normalmente os seres corpóreos. Isso ocorre sobretudo àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo, já que mediunidade, conforme nós sabemos, não é do espiritismo, não foi a doutrina espírita quem criou mediunidade. A doutrina espírita veio nos auxiliar com esclarecimentos lúcidos, claros acerca deste assunto e dentre tantos outros assuntos. Porque, conforme nós sabemos, mediunidade existe desde quando existe o ser humano na face da terra. E Jesus a praticou fartamente. Os apóstolos também praticaram mediunidade, assim como aconteceu naquela reunião mediúnica que ficou conhecida como o dia de Pentecostes. E conforme estudamos no nosso último encontro,
as orientações do apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, ou seja, aos irmãos da igreja de Corinto, esclarecendo-os em primeira mão acerca do comportamento em uma reunião mediúnica e falando a eles, esclarecendo a eles o que era realmente mediunidade, os chamados dons ou os chamados talentos. Então é preciso e é muito importante para entender o que está acontecendo em relação à prática mediúnica, o conhecimento da doutrina espírita. Então é por isso que aqui os espíritos amigos anotaram, e Kardec aqui colocou, que por vezes a criatura em estado sonambúlico, ela vê os outros espíritos e por falta de conhecimento imagina que aqueles espíritos são seres encarnados assim como ele. E aí eles acrescentam, eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta e é por essa razão que acreditam ver pessoas vivas. Porque muitas pessoas, por falta de conhecimento acerca do mundo espiritual, por falta de conhecimento da doutrina espírita, talvez não teve ainda a oportunidade de ter acesso ou de estudar um pouco a doutrina espírita, imaginam que espíritos, os chamados desencarnados, são criaturas diferentes de nós, que quando se tornam visíveis, vão aparecer de branquinho, com asas, com auréola sobre a cabeça, que não tem as características de uma criatura humana que nós conhecemos aqui na face da Terra. No entanto, conforme hoje nós sabemos, e a doutrina espírita nos esclarece isto fartamente, quando um espírito que é luz, que é essência divina, se torna visível aos nossos olhos físicos ou espirituais, ele toma a forma humana, via de regra, com as características da sua última existência, para se tornar conhecido. Não vai adiantar, por exemplo, quando eu desencarnar, eu me tornar visível à visão mediúnica de alguém que me conheceu e que me conhece na atual existência com estas características, com esta vestimenta, com esta aparência. Eu me tornar visível ali no seu campo mediúnico com uma fisionomia, com uma aparência completamente diferente. Mesmo que eu me identifique, que eu me declare como sendo esta criatura que foi conhecida aqui na Terra por este nome, com estas características, a pessoa não vai acreditar. Então, isso não acontece. Ao se tornar visível ali no campo mediúnico, o espírito desencarnado vai tomar por empréstimo as características da sua última existência, preferencialmente, ou da existência que aquelas criaturas para quem ele está se tornando visível conheceram, o conheceram. E ainda acrescenta aqui Kardec com os espíritos amigos, o mesmo efeito se produz no momento da morte, naqueles que se creem ainda vivos. Então muitas pessoas, por falta de conhecimento, sem saber como se processa este fenômeno morte do corpo físico, a cessação das funções orgânicas, muitas pessoas ainda acreditam que morrer é simplesmente não existir mais, desaparecer,
E quando esta pessoa desencarna e se vê no mundo espiritual com as mesmas características, ela olha para ela mesma e a vê como com as características que ela possuía aqui na Terra, ela imagina estar ainda entre os chamados vivos. Ela não acredita que desencarnou. E por vezes, e assim acontece com muita frequência, o espírito entra em um estado de confusão tal, por falta de conhecimento, porque ele se olha no mundo espiritual, vê o seu corpo, vê as suas características e olha para o seu corpo físico inerte, ou seja, ali sem vida, e também o vê, ou seja, ele o vê em duplicidade. Tá, mas o que é que está acontecendo? Eu estou aqui e estou ali. O meu corpo está inerte e eu estou aqui movimentando. Então, em muitas situações, o espírito entra em pânico, em desespero, em confusão mental e precisa ser socorrido. Precisa ser levado para as colônias espirituais, para os hospitais e, por vezes, passar por tratamentos longos. Então é por isto que é muito importante aquele convite de Jesus, que sempre o fazemos, o repetimos, para que busquemos o conhecimento da verdade, para nos tornarmos criaturas verdadeiramente livres. Porque só o conhecimento fará com que nos tornemos criaturas livres. Ao desencarnar, por exemplo, não ficaremos apegados às coisas deste mundo, não ficaremos apegados às pessoas com as quais convivemos no agrupamento familiar, pensando e imaginando que elas são nossas posses, que não podemos nos separar. Não ficaremos apegados ali, aferrados às coisas materiais que julgamos ser nossas. Uma peça de roupa, um par de calçado, um brinco, um colar, um relógio, um carro, uma casa. Porque nada disso é nosso. Tudo isto nós apenas estamos administrando, nós estamos usando como empréstimo de Deus. Porque o único proprietário de todas estas coisas é Deus, que nos empresta para que usemos sem abuso, administremos da melhor maneira possível o patrimônio dele. E quando não mais for possível esta administração, passemos adiante sem sofrimento. Então é por isto que aqui Kardec nos chama a atenção para isto. O apego ao corpo físico, em que a pessoa desencarna e não sabe que desencarnou e quer continuar grudada ao corpo físico. Não lhe parecendo nada mudado ao seu redor, os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 435 e seguindo adiante com as nossas reflexões, ampliando e aprofundando as nossas reflexões acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 27, Visão do Sonâmbulo, em que Miramês comenta esta questão 435. Então Miramês
começa dizendo da seguinte maneira, que o sonâmbulo, no seu transe mediúnico, pode ver os espíritos, os outros espíritos, porque sua visão se dilata, a sua visão espiritual se amplia, de modo que observa as coisas mais profundamente. Como ainda se encontra ligado à matéria por laços fluídicos, pode pensar que os espíritos são encarnados, sendo a forma a mesma. Confunde-se. No entanto, tendo ele o conhecimento que o espírito já domina com facilidade, sabe discernir com normalidade. Então, uma vez a criatura tendo o conhecimento acerca do assunto, ela saberá fazer a diferenciação, ter o discernimento em relação a espírito encarnado e espírito desencarnado. Mesmo que os espíritos desencarnados apareçam à sua visão mediúnica com a aparência de encarnados, aquela aparência de criaturas que ele conheceu aqui na Terra. Um médium em exercício, um medianeiro adestrado nos serviços espirituais, seja um medianeiro, um médium, uma ponte que tenha o adestramento, a educação mediúnica necessária acerca dos serviços e trabalhando nesses serviços espirituais de costume, tem no intercâmbio um fato comum de todos os dias. Já dissemos, lembra Miramês, que o sonambulismo obedece qual todos os dons, ou seja, todas as espécies ou subespécies de mediunidade a uma escala de elevação. Cada qual tem a sua capacidade de sentir e de ver, como acontece na psicografia. Há médiuns que escutam pelos canais da audição e escrevem. Então, muitos médiuns psicográficos, ou seja, que escrevem, ele não vê, mas ele ouve o espírito ditando o texto ali no seu ouvido, e ele vai transcrevendo como se fosse um ditado. Na verdade, é um ditado que você vai falando para a pessoa e a pessoa vai passando para o papel. Ou seja, são duas mentes trabalhando juntas, ou até mais. O espírito que tem a história vai ditando para o médium e ele vai passando para o papel. Isso acontece na psicografia, pelos canais da audição. Outros ouvem dentro do cérebro e escrevem. Alguns veem escrito e copiam. Então, alguns veem ali na sua frente como uma tela, como se fosse em um quadro negro ou de outra cor. O espírito vai como se materializando ali na sua frente o texto e ele vai copiando. Então, alguns veem escrito e copiam. Este sente por vibrações e registra. Aquele outro conserva-se consciente e suas mãos são tomadas pelos escritores espirituais. Então, muitos médiuns psicográficos, ele está consciente ou ficam conscientes, vê tudo o que está acontecendo à sua volta, não sabe o que está escrevendo e a sua mão está escrevendo e ele só vai ver o que escreveu quando terminar a psicografia. Assim,
Uma só faculdade de escrever tem inúmeras variações de acordo com o dom em desenvolvimento espiritual. As faculdades mediúnicas se dividem, portanto, em outras tantas, quantas necessárias para o bom andamento da doutrina dos espíritos. Então existem médiuns na face da Terra, ou existiram médiuns na face da Terra que trabalhou mediunicamente com diversos tipos de mediunidades. E aí nós poderemos citar Chico Xavier, que conforme encontramos na sua biografia oficial, ele possuía, entre aspas, quase que todos os tipos de mediunidades. Tudo isso, volta a falar Miramês, tudo isso se processa para a paz das criaturas. É Jesus voltando ao nosso encontro para que o vejamos com os braços abertos, nos acolhendo mais uma vez. Resta irmos ao seu encontro e receber das suas mãos novos compromissos para a nossa libertação e para a ajuda às criaturas que queiram livrar-se do mal. E aí Miramês segue dizendo que pode o sonâmbulo ser muito útil às pessoas, desde quando reconheça seu objetivo de servir, que ele se conscientize de que as suas faculdades não são para exibição, e sim para o exercício da caridade e do amor. Nenhuma espécie ou tipo de mediunidade ela não está com aquela criatura, ou não veio com aquela criatura para exibicionismo. E muitas pessoas, por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de educação mediúnica, exibem, se sentem orgulhosas, vaidosas, por, vamos colocar entre aspas, terem um determinado tipo de mediunidade. E conforme aqui nos lembra Miramês, isto não deveria acontecer. Muitos médiuns, talvez quase que a maioria, se perdem ao longo da sua trajetória, porque usam e abusam da mediunidade, dessa luz que veio com ele para, em primeiro lugar, iluminar o seu próprio caminho. Então é por isto que aqui Miramês nos fala que pode o sonâmbulo ser útil, e ele veio para ser útil às outras pessoas. As letras que estão sendo escritas obedecem ao comando da mente de quem escreve. Se essa mente não conhece algo da verdade, as mesmas letras podem desorientar as pessoas e causar distúrbios nos corações. Mas quando Jesus está ao nosso lado, ouvindo o nosso chamado pela nossa conduta elevada, as letras fazem maravilhas, como tem acontecido. Levantam caídos, curam enfermos e dão esperança aos sofredores de todos os tipos. Então, usando corretamente a mediunidade, usando corretamente as letras, o tamanho do manancial de esclarecimentos que Chico Xavier nos deixou. Mais de 400 livros saíram de suas mãos abençoadas, que vieram esses textos do mundo espiritual
conforme o próprio Chico dizia, nada disso é meu. Tudo isto é ou são dos espíritos. E exatamente por isto que ele não ficou com nenhum centavo das vendas de livros na condição de direitos autorais, porque ele dizia e tinha a certeza e o esclarecimento que ele não tinha direitos autorais porque ele não era o autor verdadeiro. Ele era apenas, vamos colocar entre aspas, este apenas, porque foi um instrumento maravilhoso. Então ele, na condição de instrumento, de ponte para o mundo espiritual, para que se materializasse aqui na Terra todos estes esclarecimentos. Conforme certa feita, ele mesmo, Chico, teria declarado que ele era apenas um burrinho que transportava livros do mundo espiritual para a Terra. Então, assim, voltando às palavras de Miramês, ele acrescenta: a missão da doutrina espírita também é disciplinar as letras de todos os alfabetos do mundo, para que elas, as letras, ajudem a consertar os povos e melhorar todas as nações da terra, melhorar as criaturas, para que elas se tornem mais meigas, mais doces, mais amáveis, para que saiamos das trevas da ignorância, para que coloquemos em prática os ensinamentos de Jesus, não fazendo aos outros aquilo que não gostaríamos ou que não gostamos que os outros nos façam. Então, a missão da doutrina espírita é a nossa educação, para que nos tornemos criaturas melhores, melhorando o ambiente onde nós nos encontramos, acabando com as guerras. Porque quando nós sairmos da ignorância, não faremos mais guerras, não mais assassinaremos os nossos irmãos de jornada. E é para tanto que convidamos, aqui Miramês nos convida a todos, na condição de leitores, a fazermos a nossa parte de melhoria no quinhão do nosso íntimo, pois cada um, assim procedendo, acontecerá uma mudança no conjunto que nós fazemos parte. Então não tenhamos dúvida que hoje, conforme os números oficiais, nós somos mais de 8 bilhões de criaturas encarnadas, 8 bilhões e meio de criaturas encarnadas. Se eu me tornar uma pessoa melhor, o mundo estará melhor. Se você também se tornar uma criatura melhor, consequentemente, o conjunto se tornará um pouco melhor. E a mediunidade abençoada não é a mediunidade em si, é aquela que não esqueceu Jesus, que tem no Evangelho a sua meta a seguir. Ou seja, a mediunidade abençoada é aquela mediunidade educada com base nos ensinamentos de Jesus. Quem procura somente fenômenos, e muitas pessoas ainda procuram os centros espíritas, infelizmente, para verem fenômenos. E se elas vão ao centro espírita e não vê um fenômeno, muitas pessoas não voltam mais, porque não viram fenômenos. Então, quem procura somente fenômenos está vivendo externamente, sem entender que a fonte da felicidade se acha no centro da vida. A paz verdadeira tem a sua fonte no interior do coração, onde o Mestre não se esqueceu de atingir com o seu verbo de luz e a sua presença de entendimento. Sendo assim, acrescenta ainda Miramês, não devemos querer ver somente os espíritos desencarnados, devemos sim observar os
o que eles falam, quais as suas atividades para com a humanidade. Não devemos somente querer escutar o orador, mas verificar se o que ele fala tem exemplo na sua vida. E por último, Miramês ainda diz: pode o sonâmbulo ser o que for, busquemos nele o que ele pode dar de instruções que falem das leis criadas por Deus e do Cristo, que podem e devem morar em todos os nossos corações. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Gratidão a todos vocês pela presença, pela participação. Sem sombra de dúvida, conforme aqui nos fala a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, ensinamentos de Jesus, ensinamentos maravilhosos, quantas maravilhas nos ensinamentos de Jesus, sem sombra de dúvida que só encontramos maravilhas. Coloquemos em prática estas maravilhas na nossa vida, que sem dúvida alguma a nossa vida também se tornará maravilhosa. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.